dia, boa tarde, boa noite, pessoal do sexto ano. Então estamos aqui de volta para a nossa semana de número 13, né? Começando o nosso capítulo 13, que fala sobre o Império Macedônico, que é o império que veio depois do momento de maior domínio, né? Do período de ouro dos povos gregos. Tá bom? Eu vou tentar fazer o vídeo um pouquinho diferente essa semana, vou ver se eu consigo me adaptar a essa estrutura que eu estou pensando em fazer, mas vamos lá. Então, os macedônios, eles eram um povo do norte, né? Vai aparecer aqui no mapa do meu lado. Nesse mapinha dá pra gente ver que eles eram um povo que ficava ao norte das regiões principais da Grécia, e eles eram, digamos assim, os gregos responsáveis por defender as cidades gregas, as pólias gregas mais importantes, como Atenas e Esparta, dos invasores do norte, dos povos que vinham das regiões mais ao norte da região da Grécia. E esses macedônicos eram vistos meio como um povo caipira, sabe? Um povo era visto meio como um povo muito rude, como um povo bárbaro. Tem relatos, inclusive, dos atenienses chamando os macedônicos de bárbaros, que os atenienses nem consideravam os macedônicos como gregos, mas eles eram gregos, eram inclusive culturalmente gregos. Eles compartilhavam de uma mesma cultura, falavam uma mesma língua, inclusive. Tá? E na Macedônia tinha um reino, e esse reino se estabeleceu lá por volta de 338 a.C., com o rei Filipe II. O rei Filipe II, ele liderou as tropas macedônicas na invasão das cidades gregas. Tá? E, inclusive, o rei Filipe II ele tinha uma ideia muito forte na cabeça dele, porque assim, ele tinha visto as cidades gregas, né, após a Guerra do Peloponeso, que a gente falou no final da semana passada, que foi a guerra entre a Liga de Delos e a Liga do Peloponeso. Ele tinha visto as cidades gregas passando muito tempo brigando entre si, e ele, Filipe, achava que isso era muito ruim para a cultura grega, para o povo grego como um todo, né, para os helenos. E ele decidiu atuar a respeito disso. Então ele decidiu invadir as cidades gregas, ele tomar o controle desses territórios, e a partir do controle desses territórios ele decidiu, inclusive, era uma ideia muito forte na cabeça dele, se vingar dos persas pela invasão que o Xerxes, né, lembra lá nas guerras médicas, né, que se vingar pela invasão que o Xerxes havia cometido às terras, né, a Hélade, que ele tinha inclusive queimado Atenas. Então ele falava muito de se vingar dos persas, de tomar os territórios dos persas e se vingar por essa destruição que eles fizeram, que eles cometeram em Atenas. E ele consegue derrotar um grupo unido entre Tebas e Atenas. Tá? Então os exércitos macedônicos liderados pelo Filipe II derrotam essa união de Tebas e Atenas, e ele se torna o governante, digamos assim, né? O rei de todo esse território. Ele nunca chega a invadir o território de Esparta. Eu sinceramente não sei precisar para vocês o porquê que ele não invadiu Esparta, mas eu imagino que era porque Esparta já estava sozinha nesse momento, não tinha ninguém junto de Esparta, e então seria muita dor de cabeça para pouca vantagem. Esparta seria um território muito pequeno, não muito importante, e daria muito trabalho de invadir, porque os espartanos eram bons guerreiros e tudo mais. Então ele acaba não invadindo, e a partir daí ele passa a organizar o território dele, as tropas dele, a sociedade que ele resolveu construir para tentar invadir os persas. Pouco tempo depois, na verdade, 2 anos depois, o Filipe II acaba morto e o trono passa para o filho dele, Alexandre. O filho dele, Alexandre, já comandava tropas do seu pai. Né? Então, quando o pai fez a invasão, né, promoveu a invasão dos territórios ali de Atenas e de Tebas, o Alexandre já era um comandante com cerca de 17, 18 anos de idade, ou seja, bem jovenzinho. Ele já comandava parte das tropas do pai dele, e ele era muito bem sucedido nisso. Segundo relatos, ele era extremamente capaz ali de decisões no campo de batalha, né? E ele também, assim, o Alexandre, que mais tarde vai ser chamado de Alexandre o Grande, ele teve como seu professor particular
Aristóteles. Só Aristóteles, besteira, né? Um dos maiores filósofos da história da cultura ocidental foi o professor particular dele. Então ele tinha, digamos assim, uma grande chance de ser um cara muito inteligente e muito capaz, como ele foi de fato, né? Então o pai dele é assassinado e o Alexandre acaba assumindo o trono com 20 anos de idade, mais ou menos, 19 para 20 anos de idade. Só que tinha ali... primeiro, o pai dele foi assassinado pelo próprio guarda-costa, ou seja, isso era evidência de que ele foi traído, de que o Felipe foi traído por alguém que estava planejando a morte dele, que conseguiu pagar para o guarda-costa assassinar o Felipe. Então Alexandre sabe que tinha algum tipo de organização, digamos assim, de resistência dentro do reino, que inclusive provavelmente não queria que ele se tornasse rei, então ele, assim que assume o trono, ele resolve dar um jeito nisso. Primeiro, ele manda matar o guarda-costas, que matou o pai dele. Segundo, ele manda matar o meio-irmão dele, porque o pai tinha se casado uma segunda vez com uma outra mulher, né? Depois de se casar com a mãe do Alexandre, ele tinha se casado com uma outra mulher e tinha tido um filho. E esse filho poderia ser o herdeiro, né? Então, assim que ele assume o trono, ele manda matar essa criança, porque ele não queria arriscar perder o trono dele. Ele manda matar todos aqueles que discordavam dele assumir o trono macedônico. Num curtíssimo período de tempo, tá? Em coisa de meses, ele resolveu acabar com toda essa resistência, digamos assim, dentro do território dele, e ele se consolida como o líder, o novo líder, né? O novo rei do reino da Macedônia, né? E a partir daí ele se organiza para cumprir o desejo que era o desejo do pai dele, que era invadir os territórios persas. E dentro dessa perspectiva, ele precisou organizar um exército. Na verdade, já tinha um exército organizado pelo pai, o pai já tinha estruturado bem o exército, tanto que conseguiu derrotar Atenas e Tebas, né, ali naquelas primeiras batalhas, mas ele faz um exército de 50 mil soldados. E esse exército de 50 mil soldados, mais ou menos 50 mil soldados, ele era composto de vários grupos diferentes de soldados. Então não era só, como era o costume grego até então, os hoplitas, que eram aqueles soldados com uma lança ali de uns 3 metros de comprimento e um escudo. Ele diversifica, digamos assim, o exército dele, e esse exército dele passa a ter os hoplitas. Ele continuava utilizando os hoplitas, porque era uma tropa eficiente, mas ele diversifica, ele coloca cavalaria, coisa que era muito incomum em tropas gregas até então. Então ele traz cavaleiros, ele traz essa nova... esse novo grupo, digamos assim, essa nova arma dentro do exército dele, digamos assim, que era muito importante, que fez toda a diferença nas campanhas dele. O próprio Alexandre o Grande lutava no campo de batalha, liderando uma das tropas de cavalaria dele. Ele ia para o campo de batalha mesmo, ele ganhou todas as batalhas que ele participou, se feriu pouquíssimas vezes no campo de batalha. Segundo relatos, ele era um ótimo guerreiro. Então ele tinha os hoplitas, a cavalaria, os arqueiros, que também era pouquíssimo comum nas tropas gregas antes do Império Macedônico. Então ele passou a se utilizar dos arqueiros, ele passou a se utilizar bastante de lançadores de dardos, que em inglês eles chamam de javelin. É aquele dardo mesmo que inclusive é um dos esportes da Olimpíada. Não sei se vocês já viram o lançamento de dardo. Esse esporte que tem na Olimpíada é inspirado nesse tipo de soldados que existiu nessa época do Alexandre o Grande. Então eram lançadores de dardos que lançavam esses dardos para atingir o inimigo. E, mais importante, ele aperfeiçoou as falanges gregas. Então as falanges gregas antes de Alexandre o Grande, elas eram falanges gregas feitas com os hoplitas. Então eram soldados, aquele grupo bem compacto de soldados, com o escudo num braço e a lança de uns 3 metros de comprimento na outra mão. A falange grega do Alexandre o Grande usavam as sarissas, que eram lanças mais ou menos do dobro do comprimento. Tinham ali os seus 5, 6 metros de comprimento. Eles faziam uma formação bem compacta, e nessa formação muito compacta eles eram extremamente eficientes no campo de batalha. Então esse grupo, esse exército bastante diversificado, fez toda a diferença nas campanhas militares dele. Enfim, ele começa a fazer a invasão do território persa, ele atravessa ali o Estreito de Bósforo e promove a primeira batalha contra os persas, né, contra o Dário III, que era o governante da Pérsia na época, né? E nesta batalha, nesse primeiro momento, ele já promove uma
grande derrota contra os persas, mesmo tendo menos soldados no campo de batalha com relação aos inimigos dele. Então era um campo de batalha que ele precisava atravessar um rio, nessa travessia desse riozinho ele já demonstrou que ele era um ótimo comandante de campo de batalha, porque ele acabou assim com as tropas dos persas, e a partir daí ele empreendeu todo um caminho que eu vou mostrar numa sequência de mapinhas que vai passar aqui do meu lado conforme eu estiver falando com vocês. Ele empreendeu todo um caminho para ir dominando regiões que ele considerava importantes. Então ele teve essa primeira batalha onde ele derrotou os persas. Pouco tempo depois, coisa de 6 meses depois, ele derrota o Dário em si, o Dário comandando o exército persa na região da Batalha de Issus, e ele destrói o exército do Dário. Porque o primeiro exército que ele derrotou foi um exército de alguém que batalhou em nome do Dário. Na segunda batalha foi o próprio Dário, o próprio imperador persa, foi comandar as tropas no campo de batalha contra o Alexandre o Grande e acabou derrotado assim vergonhosamente. Ele inclusive fugiu do campo de batalha, o Dário, no final da batalha, porque ele achou que ele ia ser morto pelo Alexandre o Grande. E ele fugiu com tanta pressa, digamos assim, ele estava com tanto medo de ser morto pelo Alexandre o Grande, que ele deixa a mãe dele, a mãe do Dário, a esposa dele e alguns dos filhos dele ficam para trás. E eles são capturados pelas tropas do Alexandre o Grande, mas ele, Alexandre o Grande, determina que eles fossem tratados com todo o respeito. E eles, inclusive, a mãe do Dário, a esposa e os filhos, eles acompanham o Alexandre o Grande durante muito tempo, durante coisa de 2 anos, eles acabam acompanhando o Alexandre o Grande e são tratados como realeza de fato, porque eles eram realeza de fato. O Alexandre o Grande, ele tem... muitas das histórias dele é muito interessante porque ele era extremamente cruel em alguns momentos, mas ele também era extremamente bondoso em outros momentos. Então é muito interessante estudar o Alexandre o Grande, né, entender a vida dele. Enfim, derrota os persas, o Dário III, na Batalha de Issus, e passa para dominar a região ali do Oriente Médio, da costa, onde tinha inclusive os fenícios antes deles, né? Então ele vai para a região da Fenícia, domina algumas cidades ali na Síria, vai na direção da Fenícia e chega na capital do território do atual Líbano, chamada Tiro. Só que neste momento, na época do Alexandre o Grande, a cidade de Tiro ela tinha sido, entre aspas, transferida para uma ilha. Ela originalmente tinha sido fundada no continente, ali perto do mar Mediterrâneo, mas os habitantes da região, eles tinham vivido a vida inteira olhando para uma ilha, tinha uma ilha bem de frente com o território deles, e eles decidiram refundar a cidade de Tiro nessa ilha, porque seria muito mais seguro, seria muito mais fácil deles se protegerem, inclusive depois deles refundarem a cidade, a nova Tiro, né, nessa ilha, eles tinham conseguido se defender de Nabucodonosor, que foi um rei dos babilônicos, se não me falha a memória aqui nesse momento. Então já tinha se provado uma boa decisão eles terem se isolado, digamos assim, nessa ilha ali, que era coisa de 800 metros de distância do continente. E o Alexandre o Grande, ele tinha o costume de ir dominando os locais e ele tentava copiar, digamos assim, um pouco das ideias do Ciro o Grande, que se ele pudesse dominar um território sem ter que derramar sangue, para ele era melhor, porque daí inclusive ele não cansava as tropas dele, não perdia soldados, né? Então ele chegou na cidade de Tiro, ele queria dominar a cidade de Tiro, e ele fez uma proposta. E a proposta era que os habitantes da cidade deixassem ele e um grupo de guarda-costas dele irem até o templo principal da cidade, e para que ele pudesse fazer uma oferenda aos deuses daquele povo, que era um costume dele. Ele tentava se conectar com a religião dos povos que ele pretendia dominar para facilitar a dominação dele, né, para que os povos o aceitassem mais facilmente. E os habitantes da cidade de Tiro não deixaram que ele entrasse, e ele decidiu invadir a cidade. Na verdade, um mensageiro que ele enviou para fazer essa negociação foi morto, o Alexandre o Grande ficou louco da cabeça, e determinou que os soldados dele invadissem a cidade de Tiro. E que, como ele faria isso para invadir uma ilha, sendo que ele não se utilizava da marinha, né, de barcos normalmente? Ele determinou que os soldados dele destruíssem a cidade antiga de Tiro, que ainda existia ali no continente, e com os escombros da cidade que eles construíssem uma ponte, com as pedras, com os pedregulhos da cidade que ele destruiria, ele determinou que fosse construída uma ponte até a cidade de Tiro.
E assim foi feito. Foi feita uma ponte de 800 metros, sendo construída aos poucos. Esse cerco, a cidade de Tiro, levou quase 8 meses. E foi construído aos poucos, ele foi protegendo os construtores dos arqueiros e tal. Quando ele chega com a ponte nos muros da cidade de Tiro, vocês estão vendo os mapinhas que estão passando aqui do lado, ele determina que venham barcos lá da Grécia para ajudar ele no cerco, para ele conseguir invadir a cidade mais facilmente. Ele coloca os barcos cercando a cidade, fechando os portos. No final das contas, depois de uns 7 meses e meio, ele acaba conseguindo invadir a cidade por um buraco que eles fizeram nos muros. Depois de invadir a cidade, ele manda que a cidade fosse completamente destruída, tá? E a ponte que ele mandou que fosse construída, ela foi construída, né? Eles encostaram a ponte nos muros da ilha, da cidade. Ela continuou existindo lá, né? Porque eles não iam tirar a ponte depois. E ela alterou o regime ali das marés da região. E, inclusive, hoje em dia, a ilha, que antes era uma ilha, hoje em dia está conectada ao continente, porque se acumulou sedimentos ali, se acumulou terra, vai aparecer na imagenzinha aqui, se acumulou terra e hoje a ilha é parte do continente por conta da ponte que foi criada pelos soldados do Alexandre o Grande. Tá? Enfim, depois que ele domina a cidade de Tiro, as notícias sobre Alexandre o Grande e a crueldade dele quando um povo resistia muito a ele ficaram maiores ainda, e ele vai na direção do Egito, porque ele gostaria de dominar o Egito para que ele se utilizasse das plantações de alimentos, né, que tinham lá, desde a época do Egito Antigo, no delta do Rio Nilo, servissem para sustentar, para alimentar os soldados do exército dele. Quando ele chega no Egito, o sátrapa persa que governava a região em nome do imperador persa, do Dário III, tinha fugido de medo. Ele já tinha fugido e o Alexandre o Grande chega como um libertador, digamos assim. A população ali do Egito o aclama como faraó, e depois disso ele tinha o domínio do Egito e ele parte, digamos assim, para acabar, para finalizar com os persas, para acabar com o Dário III. Daí tem a terceira batalha, bastante importante contra os persas, que foi a Batalha de Gaugamela. Enquanto ele estava invadindo Tiro e depois indo até o Egito, ele ficou um tempinho no Egito antes de ir combater o Dário III, o Dário estava acumulando o maior exército que ele pudesse acumular para tentar derrotar o Alexandre o Grande. E ele acumulou um exército de, segundo relatos atuais, cerca de 200 mil soldados. Esse exército dele tinha carruagens com espadas do lado para ele passar no meio dos soldados do Alexandre o Grande, cortar eles, cortar a perna, enfim. Tinha 10 mil daqueles soldados imortais que combateram contra os espartanos lá na Batalha de Termópilas, lembra que eu expliquei semana passada? Tinham 10 mil desses soldados imortais, que eram os guerreiros de elite do Império Persa, e ele tinha inclusive cerca de 15 a 20 elefantes de guerra nesse exército dele. Era um exército gigantesco, alguns relatos dizem que tinha de 150 a 200 mil soldados no total. Então, imagina, ele tinha um exército gigantesco, cerca de 3 a 4 vezes maior do que o exército do Alexandre o Grande, e o Alexandre o Grande foi encarar ele, num território que inclusive o Dário tinha escolhido. A planície de Gaugamela foi escolhida pelo Dário, porque ele falou, aqui é o melhor lugar para eu encarar esse maluco. Aqui é o melhor lugar que eu vou pegar esse meu exército gigantesco e vou acabar com a raça dele. E na verdade o que ocorreu foi o contrário. O Alexandre o Grande, com o brilhantismo tático dele, conseguiu enganar o Dário III no meio do campo de batalha, mais uma vez, como ele já tinha feito na Batalha de Issus anteriormente. No final das contas, ele promove uma derrota gigantesca contra o Dário III. O Dário III foge novamente do campo de batalha com medo de ser morto pelo Alexandre o Grande. E depois que ele tem essa fuga, ele é morto por um dos seus generais, um dos seus comandantes militares. Não se sabe exatamente se por conta de vergonha ou o que quer que seja, mas ele acaba sendo assassinado. O Alexandre o Grande fica sabendo disso, manda pegarem o corpo do Dário III e manda enterrá-lo com todas as honras possíveis e imagináveis na cidade de Persépolis, que era a capital do Império Persa. E ele agora, depois de derrotar o Dário III
finalmente, digamos assim, ele vai para as três cidades mais importantes do Império Persa, passar pelo processo, digamos assim, de tomada do poder oficialmente. Então ele vai primeiro para Babilônia, que era uma cidade extremamente importante. Em Babilônia ele faz todos os rituais que ele podia fazer para todos os deuses que eles seguiam ali naquela região. Depois ele vai para Susa e passa pelos rituais em Susa, e por fim ele vai para Persépolis e ele é aclamado como o novo imperador da Pérsia em Persépolis. Então, a partir desse momento, ele passa a ter o domínio de praticamente todo o território que era anteriormente do Império Persa. Beleza? E daí ele parte para o leste, porque o objetivo dele era dominar o mundo, segundo relatos. Ele queria dominar tudo o que tivesse de território possível de ser dominado. Então ele vai para o leste e começa a caminhar na direção da Báctria, que é uma região mais ao norte, da onde inclusive saíram as primeiras espécies de camelo, e depois para o Vale do Rio Indo, que hoje limite entre o Paquistão e a Índia, ou seja, ele saiu da Grécia, vai aparecer os mapinhas aqui, estão aparecendo os mapinhas aqui, ele saiu da Grécia e chegou até os limites da Índia. Ele teve um império gigantesco, maior que o Império Persa, inclusive, porque os persas nunca conseguiram dominar a Grécia. Então é muito importante entender a história dele, porque entendendo a história dele a gente entende bastante de onde veio a nossa sociedade, a nossa cultura, de onde ela se desenvolveu. Beleza? Ele vai até o leste, chega lá no Vale do Rio Indo, ele nunca foi derrotado no campo de batalha, ele pouquíssimas vezes foi ferido no campo de batalha, mas no ano de 323 a.C., ou seja, quando ele já estava há uns 10 anos no campo de batalha, fazendo toda essa campanha lá, domina Tiro, domina o Egito, domina a Pérsia, os soldados dele falam, pelo amor de Deus, o Alexandre, vamos voltar para casa. A gente volta, passa 1, 2 anos em casa, tranquilo, depois a gente volta a fazer suas campanhas, vamos dominar o mundo juntos. E o Alexandre o Grande fica muito incomodado com isso, ele fica maluco da cabeça, porque ele fala, gente, a gente já está aqui, no fim do mundo, vamos continuar e dominar esse território, depois a gente volta para casa. Os soldados, não, estão muito cansados, já estamos há 10, 12 anos aqui no campo de batalha, vamos voltar para casa. Ele fica louco da cabeça dele, e ele resolve voltar para casa, só que pelo caminho mais difícil, por um deserto que tinha ali na região, onde hoje é o Afeganistão, limite com o Irã. Ele manda uma parte do exército de barco, pelo mar ali, pelo Oceano Índico e depois pelo Golfo Pérsico, mas ele vai com a maior parte do exército pelo meio do deserto, falando mais ou menos assim, vocês querem voltar para casa? Então vocês vão voltar para casa, só que por onde eu quero voltar. E daí um monte de soldado morre nessa travessia desse deserto, mas ele acaba chegando lá em Persépolis, e no ano de 323, ele estava passando por um ritual de homenagem a Hércules em Persépolis, e tem uma grande festa, e ele tinha relato dele beber muito vinho, e segundo relatos ele bebeu muito, dormiu passando um pouco mal, e nunca mais se recuperou. Ele nunca mais acordou. Na manhã seguinte ele acordou ainda muito ruim, passou cerca de 10 a 15 dias muito doente, muito mal, ficando visivelmente magro, não conseguia comer nada, só vomitava. Começou nos últimos dias, segundo alguns relatos, a febre estava meio que arregaçando o corpo dele inteiro, e ele acaba morrendo, ninguém sabe exatamente do que, aos 33 anos de idade. Então ele, dos 20 aos 33 anos de idade, ele dominou o mundo que ele conhecia, basicamente. É só isso, o Alexandre o Grande é besteirinha, né, pra gente entender. Beleza? Essa é a nossa aula 1, depois nós voltamos para a nossa aula 2. Tá bom? Abraço, tchau!